Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta quarta-feira. Pleno julga contas de gestão da Prefeitura de Cláudia. Na mesma sessão, conselheiros votam contas da CEPLAN. E ainda acompanhe no TCE Notícias o julgamento de outros 2 processos. É o TCE Notícias do dia 4 de junho, que está começando agora. Olá, tudo bem? Na última sessão plenária, os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisaram as contas de gestão da Prefeitura de Cláudia. Veja na reportagem a seguir como foi o julgamento desse processo. As contas anuais de gestão da Prefeitura de Cláudia, município localizado a pouco mais de 620 quilômetros de Cuiabá, foram analisadas pela Relatoria de Responsabilidade do conselheiro Sérgio Ricardo. De acordo com o relatório preliminar, durante o exercício de 2013 não foram apresentadas ao TCE denúncias contra os atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável, bem como nenhuma representação ou tomada de contas. Ainda segundo o relatório, no ano passado, período sob gestão do prefeito João Batista Moraes de Oliveira, o município arrecadou cerca de R$ 16.730.000. Por outro lado, a equipe técnica apontou 8 falhas, sendo que após defesa dos interessados, 7 foram mantidas, entre elas, realização de despesas consideradas não autorizadas, inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da administração, especialmente designado, e ainda ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos. Diante dos fatos, o Pleno julgou as contas regulares, porém foram feitas recomendações e determinações. O voto foi lido pelo conselheiro substituto Moisés Maciel. Determino ao gestor que recolha com recursos próprios aos cofres públicos municipais a importância de R$ 420,38, relativo ao pagamento de juros decorrentes do atraso de adimplemento das contas de energia elétrica e telefone. Aplica ao gestor multa no valor de 11 UPFs-MT, em razão das irregularidades remanescentes, e determino-lhe a adoção das medidas corretivas contidas na íntegra deste voto. É como voto, excelentíssimo conselheiro Sérgio Ricardo. Na mesma sessão, os conselheiros do TCE apreciaram as contas do Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O Tribunal de Contas apreciou as contas anuais de gestão do Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, exercício de 2013, sob responsabilidade de Marcelo Ferra de Carvalho, durante o período de 1º de janeiro a 8 de março de 2013 e de Paulo Prado, do dia 9 de março a 31 de dezembro de 2013. Vale destacar que o fundo foi criado para custear as despesas de perícias nos procedimentos administrativos e inquéritos civis instaurados pelos órgãos do Ministério Público, além de exercer outras atividades e programas relacionados ao órgão público. A equipe de auditoria do conselheiro Walter Albano, relator do processo, constatou durante a análise das contas a existência de 13 irregularidades. As falhas são relacionadas à ausência de análise e prestação de contas dos convênios celebrados pelo fundo e ainda a ausência de detalhamento quanto à finalidade dos recursos das notas fiscais desses convênios. Embora a SESEX tenha concluído pela permanência da irregularidade, concordo com o parecer do Ministério Público e do Procurador-Geral no sentido de mantê-la, sem, contudo, penalizar os gestores, tendo em vista que foram tomadas as medidas necessárias para solucionar as citadas falhas. E como o orçamento não ficou comprometido e nem prejudicou a gestão da unidade orçamentária, considero regulares as presentes contas anuais. Comparando a receita recebida com as despesas pagas, é possível constatar superávit de execução orçamentária no valor de R$ 56.200. Com isso, as contas foram julgadas regulares, com recomendações pelo TCE.
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral também teve as contas de gestão analisadas pelo TCE na última sessão plenária. Confira agora o resultado desse julgamento. O TCE julgou na última sessão do Tribunal Pleno as contas anuais de gestão do exercício de 2013 da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso, a CEPLAN, sob responsabilidade de Arnaldo Alves de Souza Neto. A Secretaria de Controle Externo da primeira relatoria do TCE analisou os autos, identificando 7 irregularidades. Porém, após a defesa dos interessados, apenas 3 foram mantidas. Como, por exemplo, a constatação do pagamento de juros e multas pelo atraso na quitação das faturas de energia elétrica dos meses de março e julho de 2013, que totalizaram R$ 865. Assinalo que, especificamente sobre o tópico que ficou comprovado que era da competência da CEPLAN, deixei de realizar imposição de restituição, tendo em vista que não tratou-se de uma conduta reiterada e os responsáveis enviaram documentos comprobatórios de que o fato foi levantado pela Unidade Setorial de Controle Interno, a qual expediu orientação no sentido de cobrar dos setores atenção ao cumprimento dos prazos de pagamentos de tarifas de energia elétrica, bem como foi aberta a instrução sumária, conforme portaria CEPLAN 2 de 2014, para apurar as responsabilidades e os seus responsáveis. O relator do processo, o conselheiro substituto João Batista de Camargo, votou pela regularidade das contas e fez recomendações e determinações pelas falhas praticadas. A íntegra desse processo você confere no portal do TCE no link Pauta de Julgamento Presencial. O processo foi julgado no dia 27 de maio. TCE julga regulares as contas de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental Norte Araguaia. O gestor recebeu quitação plena. As contas anuais de gestão do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Socioambiental Norte Araguaia foram julgadas regulares pelo TCE de Mato Grosso, após ser descartada uma suposta irregularidade. A análise é referente ao exercício de 2013, período sob responsabilidade do gestor Luciano Marcos Alencar. Durante a avaliação dos documentos, a SESEX identificou a inexistência de processos licitatórios no exercício de 2013. Com isso, foi apontada irregularidade na contratação da empresa Sidcom Tecnologia de Sistema. O acordo era no valor total de R$ 8.800, com pagamento mensal de R$ 800. Inicialmente, a equipe técnica afirmou que o montante excede o limite previsto para a dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24 da Lei 8.666 de 1993. Após defesa do gestor, a SESEX entendeu que a irregularidade não existiu, visto que gastos feitos por consórcios públicos são orientados pelo artigo 23 da mesma lei, que permite investimentos até 3 vezes maior. Assim, a irregularidade foi descaracterizada e as contas aprovadas, dando quitação plena ao gestor. Concordo com a equipe técnica quanto ao afastamento da irregularidade, acolho o citado parecer ministerial e proponho o voto no sentido de julgar regulares as contas anuais de gestão do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental Norte Araguaia. O TCE Notícias termina aqui. Para rever essa edição, acesse o portal do Tribunal de Contas. Eu te espero amanhã neste mesmo horário. Tchau!